A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos em Cristo e uma saudação de amizade a todos os internautas que porventura vierem assistir essa videoaula. Meu nome é Maria Simões, eu sou uma seguidora do Senhor Jesus Cristo e em 2011 eu fiz um vídeo que está no meu canal do YouTube intitulado Maria Simões, a verdade sobre o dízimo. Naquela ocasião, de lá para cá, eu tive mais de 65 mil visitas e, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a maioria deles com comentários positivos. Naquela oportunidade eu não tive acesso a esse programa de gravação de videoaula e não pude fazer uma explicação mais detalhada usando o registro bíblico dos textos que eu vou usar hoje, né? Os pastores que praticam dízimo hoje, cobram dízimo na forma mensal e como dinheiro, eles usam textos que estão registrados no livro Bíblia para convencer e induzir os irmãos a pagar esse dízimo. Eu vou mostrar, usando esses mesmos textos, que o que eles fazem é uma mentira, uma distorção perigosíssima da palavra do Senhor, que pode vir a gerar terríveis consequências para quem pratica isso aí, dízimo, como dinheiro e mensalmente. Então eu separei aqui para nós 3 versões do livro Bíblia. Essa primeira versão aqui, que é a Nova Versão Internacional, a versão Ferreira de Almeida corrigida, que está na Bíblia Hábil, e a versão King James em português. Ok? Bom, primeiro vamos começar entendendo que o dízimo ele está contido no registro bíblico, mas nós temos que entender o que ele era e para quem ele era. Então vamos começar a ler no capítulo 14 do livro de Deuteronômio, a partir do versículo 22, e a partir daqui a gente vai começar a desmascarar a mentira que os pastores pregam a vocês. De antemão eu posso afirmar, em nome do Senhor Jesus, que vocês estão sendo enganados. Bom, diz assim, versículo 22, separem os dízimos de tudo que a terra produzia anualmente. Aqui já é uma revelação. O que a terra produz, irmãos, é alimento. Tá? E anualmente. Então esse dízimo aqui que era para a celebração das pessoas perante o Senhor, ele era alimento e era anual, tá? Nunca foi mensal, nunca foi mensal. Comam o dízimo, outra prova, comam, né? Comam o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados, outra mentira que eles pregam para vocês aqui, ó, e vocês tiverem sido abençoados, ou seja, a bênção o Senhor derramava antes para que a pessoa pudesse ter condições de dizimar depois. Eles pregam o quê? Que se você não dizimar, você não recebe a bênção. Não é isso que eles pregam para vocês? Que precisa dar para receber? Distorcendo a palavra do Senhor? Bom, outra mentira. Então nós já vimos aqui 3 mentiras, né? Primeiro, o dízimo como dinheiro, que não é alimento. O dízimo como mensal, que não é esse dízimo aqui, é anual. E o dízimo para lhe abençoar. Outra mentira. Vamos continuar. E vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali por o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. Aqui está dizendo a palavra prata, tá? Mas aqui, por exemplo, aí muitas pessoas podem dizer, mas naquela época não tinha dinheiro, por isso que eles dizimavam alimentos. Não é verdade. Aqui na Ferreira de Almeida, nós vamos encontrar a seguinte escrita:
Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Está vendo que já tinha dinheiro? E vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Aqui tem prata. Na King James também tem prata, mas também cita a palavra dinheiro. Contudo, se o local for demasiadamente distante para ti, aí, aqui 25, troca o dinheiro por prata e leva esse dinheiro ao local que o Senhor teu Deus tiver estabelecido. Então, mais uma mentira. Se eles dizem que naquela época não tinha dinheiro corrente e por isso que hoje é ofertado dinheiro, é uma outra mentira. A prata, ela tinha função do dinheiro. Com prata, compre o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. Bom, esse dízimo aqui anual perdão, ele era um dízimo de agradecimento, um dízimo de comemoração, um dízimo que as pessoas iam entregar ao Senhor, entregar entre aspas, porque as pessoas comiam perante o Senhor, festejavam perante o Senhor, agradecendo e reconhecendo que aquela fartura adveio da bênção que o Senhor derramou sobre eles, dando uma colheita farta e um rebanho saudável, né? Esse dízimo. Agora nós vamos falar do dízimo de Malaquias, que eles mentem mais ainda. Vamos lá. A partir do 28 é que começa a falar do dízimo de Malaquias. Ao final de cada 3 anos, irmãos, o dízimo de Malaquias que eles fazem, vocês dão todo mês o seu dinheiro, mentindo para vocês, só era recolhido pelos levitas, sacerdotes, a cada 3 anos. Vamos continuar. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os na sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de tuas mãos. Vamos ver outra tradução. Aqui, Ferreira de Almeida. Ao fim de 3 anos, está vendo? Tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão. Então continua sendo alimento, só que recolhido a cada 3 anos. Por quê? Porque os levitas, eles eram descendentes da tribo de Levi, ou seja, descendentes de Arão, e eles não tiveram parte na divisão das tribos de Jacó. Eles não tiveram nenhuma herança, porque eles foram separados para cuidar e zelar das coisas do nosso Pai Celestial. Por isso eles precisavam ser alimentados, tanto eles como os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que estavam dentro da cidade. Então a cada 3 anos era recolhido o dízimo da colheita dos 3 anos e distribuído entre esse povo necessitado. E hoje, como é? Mensalmente você, aliás, não só mensalmente, tudo que você ganha, você recebeu uma lavagem cerebral tamanha que tudo que você ganha, mesmo que seja fora do seu salário mensal, você vai lá e entrega 10% da mão do pastor. E no entanto, eles não fazem caridade. Eles não ajudam. E quando ajudam, se ajudam, eles fazem isso para prestar contas ao governo. Porque eles são isentos de impostos, eles têm que fazer alguma coisa filantrópica. E é mínima a ajuda que eles dão. Mínima, quando dão, é mínima. Repare, por exemplo, quando tem uma catástrofe aqui no Brasil, uma enchente, uma coisa muito que dizime a condição de muitas pessoas, dizime no sentido que eu estou falando agora, dizimar, de extinguir. O que é que eles fazem? Ele vai lá no microfone e pede para você trazer doação de alimento, de roupa, de água. Mas o dízimo é intocável porque o dízimo é deles. O dízimo tem servido durante esses anos todos para enriquecer os lobos, os devoradores, os ladrões, os salteadores. Olha a deturpação, olha o que é que você, que é dizimista fiel, está ajudando a fazer, né? Põe a mão na consciência. Vamos lá. Contudo, quando o levita que mora nas tuas cidades, não abandonarás. Desculpa. Não abandonarás. Cadê? Sim.
pois os levitas não possuem propriedade nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tá vendo? 3 anos, continua a palavra 3 anos, traz igualmente todos os dias de colheita ao terceiro ano, da colheita. Tá? Esse aqui é que é o dízimo de Malaquias. Esse é o dízimo que tanto eles cobram de vocês todos os meses. Todos os meses. Deixa aqui Malaquias aberto, porque a gente vai falar agora do dízimo de Malaquias. Esse dízimo, vamos desmistificar essa questão de que Deus mandou dar dízimo através do profeta Malaquias. Não mandou nada, irmãos. Não mandou nada. Não mandou. Ok? Seus pastores é que enganam vocês todos os dias. E não contam mentiras somente sobre dízimo, não. Contam mentiras sobre muitas coisas que estão registradas no livro chamado Bíblia. Bom, eles costumam ler para vocês Malaquias 3, do 8. Malaquias 3:10. Na realidade, eles são mestres em ler os textos fora dos contextos, justamente para que você não saiba a verdade. Eles mentem, escondem, são lobos. Mas é preciso que a gente entenda no sentido da palavra do Senhor, para quem o Senhor está dirigindo a sua palavra, para quem Ele está falando, tá? É importante que a gente entenda isso. Primeiro, Malaquias 1, uma advertência, a palavra, aqui ó, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eis que eu enviarei meu mensageiro, Malaquias, vamos aqui para 1, Malaquias 1, só para... Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro, contra Israel. Outra tradução, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Vocês estão vendo para quem que o Senhor estava falando? Para a nação de Israel, irmãos, isso é tão claro. É uma questão de leitura, não é questão nem de ter uma revelação do Espírito Santo para entender isso aqui. Isso aqui é uma questão de vocês deixarem de querer ser enganados, né? Vocês estão sendo enganados o tempo todo. No Malaquias 2:1 diz o quê? Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Tá, mas não tem como ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais claro do que isso. Não tem. Senão, Malaquias 2:1. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Tá? Vamos aqui nessa aqui. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então o Senhor Jesus, Ele estava dirigindo a palavra dele aqui para os sacerdotes e para a nação de Israel. A nação de Israel. Ok? Vamos começar lendo aqui King James. Agora vamos ler os textos e entender os textos que eles dizem para vocês que é para dar dízimo, senão vocês serão amaldiçoados. Eles lhes amaldiçoam, irmãos, eles chamam de ladrão. Minha irmãzinha, meu irmãozinho, vocês são chamados de ladra e ladrão o tempo todo por seus pastores, que dizem que são de Deus e que te amam. Vamos lá. Eles leem o 3:10, né? Mas vamos começar a ler o 3:6, para ter um entendimento completo. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, quem seriam esse vós? Ó filhos de Jacó. Outra prova de que estava falando para Israel. Não sois completamente destruídos. Desde a época dos vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. O Senhor está dizendo que o povo de Israel sempre foi rebelde, transgressor. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais. Mas de que devemos nos arrepender? Olha que povo ingênuo. Olha que povo bobinho. Não sabiam o que eles estavam fazendo. Que bonito.
Pode um ser humano roubar algo de Deus? Como é possível roubar a Deus? No entanto, estás me roubando? Deus já responde. E eles ainda ousam questionar. Olha o que o texto diz. Outros textos não falam isso. E ainda ousam questionar. Como é que te roubamos, Senhor? Oh, como? E o Senhor responde. Ora, nos dízimos e nas ofertas. Algumas versões, eu não sei se aqui tem. Acho que aqui também não tem, não. Nos dízimos e das ofertas. Algumas versões mais antigas têm ofertas alçadas. Essas ofertas alçadas é alimento. É a parte de um bezerro novo. Tá? É alimento. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Olha aqui, ó. A nação está no singular. No singular. A nação. A nação. Que nação? De Israel. Dos filhos de Jacó. Aqui, ó. Ó, filhos de Jacó. A nação. Não tem nada aqui para nós, para a igreja de Cristo, irmão. Não está falando para a gente. Entendam isso em nome de Jesus Cristo. Trazei, portanto, todos os dízimos aonde? Ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Aqui na Ferreira de Almeida, nós temos uma outra tradução que diz: trazei os dízimos à casa do tesouro. Aqui nós temos depósito do templo também, quer ver? Tragam os dízimos ao depósito do templo. Bom, por que aqui na Ferreira de Almeida está a casa do tesouro? Aliás, se vocês não sabem, fiquem sabendo que João Ferreira de Almeida era padre católico. Foi ele que fez essa tradução, tá bom? Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, padre católico. A Bíblia mais usada no meio dos crentes é uma Bíblia que foi copiada, transcrita, traduzida por um padre católico. Por isso tem algumas tendências. A casa do tesouro. O que é que significa a casa do tesouro? Vamos lá. Nós sabemos que dentro da Arca da Aliança estava um pote com maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Portanto, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Pai Celestial no meio do povo, era tida pelo povo como um tesouro, algo de imenso valor. Então eles chamavam a arca também de tesouro. E a casa do tesouro é simplesmente o local, o templo. Dentro do templo existia um local onde ficava a arca do tesouro. Embora eu não sei com certeza para afirmar se esse templo aqui é o mesmo templo do Senhor Jesus, o templo de Herodes. Eu não sei se é o templo de Salomão, mas eu vou procurar saber em uma próxima encontro, eu falo para vocês. Então tá. Para que haja o quê? Alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Na Ferreira de Almeida diz: se eu não vos abrir as janelas dos céus. O seu pastor, Lobão, diz o seguinte, que aqui o Senhor vai mandar bênçãos materiais para vocês, quando vocês derem o dízimo. Mas não é nada disso. Vamos para Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Vocês vão ver o que é a janela dos céus. 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Gênesis 8, 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Irmãos, nada mais é janela do céu do que chuva. O Senhor estava dizendo aqui que se eles parassem de... Eles quem? Israel e os sacerdotes parassem de roubar os dízimos, ele ia mandar chuva. Provavelmente deveria estar havendo aqui uma escassez de chuva, para que voltasse a ter abundância nas colheitas. Só isso. Aí o 11, irmão. E o devorador? E o demônio? O devorador é o diabo? Não é, irmãos. Deixem de ser bobos, meninos. Vocês ainda são meninos. Cresçam espiritualmente. Cresçam. Aprendam do Santo Espírito. Esqueçam essas bobageiras teológicas que eles usam para tirar dinheiro de vocês. Vocês não estão enxergando isso. Misericórdia.
Impedirei que pragas, tá vendo aqui, ó? Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Vamos para King James. Também impedirei que as pragas devorem as vossas colheitas. A Ferreira de Almeida, que foi escrita por um padre, diz assim, foi copiada por um padre, diz assim. Vamos voltar para Malaquias. Malaquias. Aí aqui diz assim. 3. E por causa de vou repreenderei o devorador. Mas sabe por que aqui tem a palavra devorador? Em que os pastores dizem que é diabo, demônio, satanás, vai tomar todo o seu dinheiro e vai acabar de destruir sua vida? Mentirosos que são. Porque em Levítico, Maria, Levítico 11, versículo 22, está escrito aqui. O Senhor está dizendo aqui quais são os animais que podiam servir de alimento. Do 22 diz: deles comerei estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Vamos ver outra tradução? Vamos aqui para Levítico. Desses vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos. Tá vendo? O devorador está aqui dentro. Também é um gafanhoto. Só que lá explica mais que é o gafanhoto devorador. Vamos aqui para King James para ver. Vamos conferir nas 3, né? Para que não tenha dúvida. Mas podereis comer, portanto, toda espécie de gafanhotos e grilos. Toda espécie. E na Ferreira de Almeida ele até foi generoso com a gente, que ele especifica que o devorador citado em Malaquias 11 é o gafanhoto que come e destruir as pragas, com as suas pragas destruir toda a colheita. Só isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não está dizendo, falando nada de demônio. O pastor que mente para você para ele poder tirar e roubar seu dinheiro. Só por isso. E só com esse objetivo. O seu pastor não está preocupado com a sua alma. Creia que não está. Você está crendo que ele está, que aí você está. Se você está crendo que você está debaixo de uma autoridade espiritual do seu pastor, você está frito. Você tem que estar debaixo da autoridade espiritual de Jesus Cristo. Mais nada. Bom, mas aí muitos dirão: mas irmã, você está falando do dízimo da lei, né? Do dízimo da lei de Moisés. Mas Abraão, ele deu dízimo antes da lei. Não é verdade? É verdade. Ele deu dízimo, mas vamos ver que dízimo era esse. E Abraão deu, vamos para as outras versões também, né? Para termos respaldo em todas as outras versões. Né? Ele realmente, Abraão deu dízimo antes da lei. Mas vamos ver que tipo de dízimo foi que Abraão deu. Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Aqui o texto, vocês sabem a história que Abraão deu dízimo, né? Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, eu volto já atender aqui um telefone. Retornando então, irmãos, vamos lá. Os irmãos devem saber a história em que Abraão deu dízimo, né? Houve uma guerra entre 5 e 4 reis. E o sobrinho de Abraão foi tomado como prisioneiro e ele foi lá resgatar. O sobrinho guerreou, venceu. E aí ele recebeu a visita de Melquisedeque, né? Então, no 3, Melquisedeque é uma analogia, é uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos ler o 3 e o 4. Sem pai nem mãe, Melquisedeque, tá? Sem origem nem antepassados, sem princípio de dias nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, tá vendo? Melquisedeque era a semelhança do Filho de Deus. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Cristo supera o sacerdócio levítico. Considerai, portanto, como era grande esse homem, Melquisedeque, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou o dízimo dos despojos. Sabe o que é despojos, irmão? De guerra, de sangue, tudo aquilo que Abraão, vencendo os inimigos nessa guerra, ele tomou para si. Era costume, era hábito fazer isso. Então, ele deu o dízimo, e uma vez só, tá?
aqui não diz que ele continuou dando, de despojos. Então, se o seu pastor quer cobrar o dízimo e alega Abraão para isso, ele vai ter que matar, saquear, vocês vão ter que matar, saquear, para poder entregar os dízimos do saque. Deixa eu botar um fio aqui que saiu. Peraí. Então, despojos de guerra. Na versão internacional também está dizendo aqui, ó, dízimo do despojos. E na Ferreira de Almeida também, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou. Hebreus 7, perdão. Considerai, pois, quão grande era este, até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Então o dízimo de Abraão não tem nada a ver com o dízimo de Melquisedeque, de Malaquias. Nada a ver. Nada, absolutamente nada. Mas outra mentira que seus pastores estão ensinando a vocês. Mentira após mentira. Mentira após mentira. E só um detalhe. Vamos correr aqui para Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, todos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte, a morte eterna. Separação eterna do Senhor. Vai viver com Zé do Garfo a vida toda, o resto da eternidade. Nossa, coisa forte, né? Coisa muito forte. Mas Jacó deu dízimo. Vamos ver onde é que está aqui. Eu tinha separado aqui alguns tópicos. Gênesis 28, 20. Vamos lá. Gênesis 28, 20. Capítulo 28, versículo 20. Vamos ler. E Jacó fez um voto. Vamos ver as outras traduções também? O que está escrito em todas as outras, né? E Jacó fez um voto. Eles enganam vocês muito fácil, irmãos, porque vocês não se dão nem o trabalho de ler o que está registrado no livro Bíblia. Nem isso vocês fazem. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Foi Jacó que fez o voto. Deus pediu aqui, ó, está escrito aqui, então, o Senhor Yahvé, Deus dos exércitos, Todo-Poderoso, pediu a Jacó. Não, Jacó fez um voto, ele fez um acordo voluntário com o Senhor. Voluntário. E outra coisa, vocês podem ler todos os Gênesis, Levítico, Deuteronômio, todo o livro da Antiga Aliança, e não vai ver que Jacó repetiu esse voto. Voto você faz uma vez. Aqui não está dizendo um voto perpétuo. A palavra perpétua está aqui? Não. A palavra perpétua está aqui? Também não. A palavra perpétua está aqui? Também não. Para sempre, perpétua? Não. Outra mentira que o seu pastor alega para você dar o seu dinheiro na mão dele. E ele cada vez mais rico, ele e sua família, e a cúpula, né? E você na mesma situação. Outra coisa. O Senhor Jesus Cristo, quando ele expulsou os vendilhões do templo, do pátio do templo de Herodes, que foi destruído totalmente nos anos 70 após Cristo, ele bateu e jogou e expulsou os que vendiam e os que compravam. Tá bom? Vendiam e compravam. Não, vamos ver. Vou fazer uma pesquisa aqui rápida, porque aqui eu tinha programado mais ou menos, mas o Espírito Santo vai dando algumas coisas a gente e a gente tem que obedecer. Aqui, ó. E Jesus, Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bom, então isso significa para vocês que são dizimistas fiéis, que vocês estão participando ativamente desta mentira.
Se vocês não sabem, procurem ficar sabendo e pesquisem sobre o que eu estou dizendo aqui agora, que 95% das denominações evangélicas tem por detrás delas a maçonaria. E nós sabemos que a maçonaria é uma fraternidade secreta, tá? Secreta. Só um minutinho, vou ter que atender aqui esse telefonema. É bom que é ao vivo para todo mundo ver, né? Ok, irmãos, telefonema atendido. Não podia deixar de atender, vocês me desculpem. Então, como eu estava dizendo, a maçonaria está por trás dessas denominações. E vocês estão subsidiando a maçonaria com o seu dízimo. Por quê? A maçonaria contribui para abrir uma denominação, né? Uma casa de venda, que não é a igreja de Jesus Cristo. E depois eles passam a devolver à maçonaria esse dinheiro. E eles têm a obrigação de devolver a maçonaria. Os pastores, maçons. Vocês estão... estou falando em verdade? Vou pesquisar no YouTube. Pesquisa no YouTube lá, Pastor Saad. Saad. E vejam lá o que é que ele diz. Um ex-pastor, ex-maçom. Pesquisem, Dr. Renato Pedrosa, que pesquisa a maçonaria e sabe muito sobre maçonaria no Brasil, uma sumidade no assunto maçonaria no meio dos evangélicos. E vocês vão ver quem é que vocês estão servindo. Vocês estão financiando o anticristo. É isso que vocês estão fazendo, dando dízimo. Financiando o anticristo. É isso que vocês querem para vocês, né? Eu não quero. Eu fui 2 anos de denominação pentecostal evangélica. Quando o Espírito Santo me mostrou a verdade, eu saí de lá e não volto nem morta. Hoje o trabalho que o Senhor me deu para fazer, entre outros, é anunciar e pregar o evangelho da verdade. E pregando a verdade você desmascara a mentira. E o dízimo mensal e como dinheiro é uma mentira, é a mentira do milênio. É a maior mentira do milênio, esse famigerado, satânico dízimo. Porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Outra coisa, se vocês pensam, mas eu não tinha dinheiro, quando eu comecei a dar o dízimo, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Deus me deu, Deus não lhe deu nada. Não foi Deus que lhe deu, tá? Não foi Deus. Você quer ver que não foi Deus que lhe deu? Vamos aqui, já que vocês só acreditam se tiver escrito aqui no registro Bíblia. Vamos aqui. Mateus, acho que é 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E ele fez algumas tentações aqui, 3 tentações, ele fez várias, mas as 3, acho que as maiores foram registradas. Aqui, ó. Tá, aqui, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória, poder, dinheiro e tal. E o diabo disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele servirás. A riqueza, a glória, o poder que Satanás ofereceu ao nosso Salvador Jesus Cristo, ele rejeitou. E vocês estão recebendo, achando que é o Pai Celestial que está dando. O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos ficar preocupados com o que haveríamos de comer ou vestir, porque o Pai Celestial proveria as nossas necessidades. O Senhor Jesus nunca disse que o Pai nem ele ia enriquecer ninguém. Me mostre um texto registrado no livro Bíblia que o Senhor Jesus falou isso. Vamos discutir, se você está duvidando, no texto, já que vocês precisam de texto para crer. Não são guiados pelo Espírito Santo mesmo, porque acham que é esse templo que vocês têm que ir, essa sinagoga de Satanás, para adorar, para estar diante do Senhor, para encontrar com o Senhor, tem que estar lá? Vocês não pensam assim? Tem que ir para a falsa igreja, a denominação, a casa de venda, né?
Então vocês não leram João, vocês não leram nunca, né? João 4. O encontro de Jesus com a samaritana. Então, Jesus diz a ela: nossos pais, ela fala para Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar? E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, Jesus Cristo. Mas a hora vem, e agora é, tá vendo aí, irmãos? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E o que é adorar em espírito e verdade? É você ter que estar na casa de venda, dentro do templo maldito, para poder adorar o Pai. Ele não está lá. Como é que você vai adorar alguém que não está lá? Engraçado, né? Você vai na casa de alguém visitar alguém, mas a pessoa não está lá. Como é que você vai visitar essa pessoa? Não, ele está lá, não está, não. Vamos para Atos. Eu estou usando essa Ferreira de Almeida porque, além de ser a maior parte da tradução que os evangélicos têm, que os irmãos têm, é mais fácil aqui o manuseio, tá? Atos, vamos para Atos aqui, Atos 7, vamos para aqui, 7, 48. Estevão, nosso irmão Estevão, cheio do Espírito Santo, falando para os fariseus do Sinédrio, disse: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O profeta Isaías já tinha dito isso aqui pelo Espírito Santo, e ele repete a palavra da Escritura. A Escritura são as profecias sobre Jesus Cristo, a vinda do Messias, do Salvador do mundo. Aí, vai ver que Estevão não era tão... Estevão não sabia o que estava falando, Estevão estava aprendendo, garoto, novinho. Beleza, que tal Paulo? Serve Paulo? Será que Paulo tem credibilidade para falar isso? Será que Paulo, tendo sido fariseu, doutor da lei, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei mosaica de trás para frente, de frente para trás, perseguidor, assassino da igreja, dos cristãos, será que ele tinha propriedade para falar o que falou? Mas ele disse, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que ele estava apresentando o Criador aos atenienses, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é que você vai fazer lá, se Deus não está lá? Onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor? Vamos lá. Onde é a casa do Senhor? Onde é que está o Senhor? Vamos aqui. O Espírito Santo responde também. Hebreus 3, 4 e 5 e 6. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar, para Jesus Cristo, testemunho de Jesus Cristo. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, a igreja. Você é a casa do Senhor. Quando você o recebe como Salvador e recebe o seu Santo Espírito, você se torna o templo, o santuário sagrado do Pai. Você não sabia disso? Fique sabendo. Outra mentira que eles dizem, que lá é a casa de Deus. Não é. Outra mentira. Olha como esses homens são mentirosos, safados. Vamos aqui. Tem mais texto. Não está satisfeito com esse? Não lhe convenceu ainda? Vamos lá. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós quem nós, a igreja, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia disso? Eu fico sabendo que está falando Paulo. Não está convencido ainda? Vamos voltar para Atos 8, 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Quem é a igreja? Homens e mulheres. Não é lá. Onde é que Deus habita? Em homens e mulheres santos e santas. Não é lá. Vocês estão percebendo o tamanho da mentira que vocês ouviram o tempo todo? E toda essa mentira que é dita a vocês só tem um único propósito: tirar dinheiro de vocês. Só. Porque eles são ladrões e salteadores.
Nossa, irmão, que é isso? Está chamando meu pastor de ladrão? Eu não. Eu estou repetindo o que o Senhor Jesus Cristo falou. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O Senhor Jesus está dizendo aqui, não está falando de Satanás não, tá? Não está falando de Satanás não. Eles é que deturparam o entendimento para que vocês tirem o foco deles. Jesus está falando sobre os pastores. Ele está dizendo que ele é o sumo pastor, que ele é o pastor, mas que tem pastores que são lobos. Tá? Aqui, ó, são lobos. E que abandonam as ovelhas quando vem ver o perigo. Aqui, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não está falando de Satanás, não. Está falando dos salteadores e ladrões que entram por outro lugar que não por Jesus Cristo. Entram pela maçonaria, entram pelos pactos, entram pela vaidade, entra pelos cursos de teologia humana, pela sabedoria humana, não querem aprender do Espírito Santo. Vocês têm um professor, irmãos, como eu tenho, vocês têm um professor que nunca erra. Sabe qual? Vamos lá. João 14. Quando eu for, vamos preparar lugar, virei outra vez, levarei para mim mesmo, né? Aí vamos aqui. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí ele vem falar aqui, ó. Mas, quando aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Não está ainda convencido? Tem mais texto. É que o seu pastor não ensina esse texto para vocês. Se ele ensinar esses textos para vocês, essa palavra dita pelo Senhor Jesus e pelo Espírito do Pai Celestial, vocês saem de lá fugindo, correndo quilômetros, nunca mais voltam. E ele perde seu dízimo, perde seu dinheiro. Tá? É por isso que eles não ensinam a verdade. Eles camuflam. E a unção aqui, ó, 1 João, vão anotando aí, vejam depois desse vídeo, para que vocês possam meditar, orar, vão orar ao Senhor, vão sair dessas casas de venda, porque vocês estão colocando a sua salvação em risco. 1 João 2,27, e a unção que vós recebeste, essa unção é o Espírito Santo, tá? Dele quem? De Jesus, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Vamos ver se tem outra tradução. Vamos aqui para King James para ver 1 João. Vamos ver aqui como é que está na King James. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não constituída sobre mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisas saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou, os verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Vocês estão vendo aqui? Vamos ver como é que está nessa aqui, na versão internacional. Vamos ver como é que está na versão internacional. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele. Essa unção é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Em nome de Cristo. Vocês estão vendo que o que vocês estão aprendendo dos seus pastores é a mentira? Vocês estão vendo que vocês estão frequentando o lugar onde o Pai Celestial não está, onde o seu Santo Espírito não está, porque lá não é a casa dele? Vocês estão percebendo ou não? Vocês vão continuar lá? O problema é de vocês. Vocês têm essa escolha a fazer. O meu trabalho, em nome do Senhor Jesus e perante os olhos do Pai Celestial, é mostrar a verdade. E eu estou fazendo isso. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque eu não falo por mim mesmo, eu não tenho capacidade nenhuma de falar por mim mesmo, nenhuma, tá? Quem me capacita é o Espírito Santo do Senhor Jesus, que me tirou do mundo e me tirou desse sistema. Eu nasci 3 vezes, o dia que minha mãe me pariu, o dia que eu recebi Jesus e o dia que eu nasci, que eu saí desse sistema maligno.
chamado sistema evangélico, sistema religioso. Todo sistema religioso é maligno, evangélico, católico, é maligno, e vocês estão correndo risco de perderem a salvação. Para finalizar, 2 de Pedro, capítulo 2. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição. Vocês estão aprendendo heresia de perdição, tá? E muitos seguirão as suas dissoluções, as suas mentiras, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. É isso que vocês estão fazendo, blasfemando o caminho da verdade. E portanto podem perder sua salvação? Pode sim. Abra o seu olho. Acorda, tu que dormes, né? Acorda, tu que dormes. Para finalizar mesmo, eu quero deixar uma mensagem aqui, tá? E quero dizer o seguinte, que eu oro para que o Espírito Santo do Pai Celestial e do Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, toque no coração de vocês e abra-lhes o entendimento espiritual para a verdade do Evangelho. O Evangelho é gratuito. O Evangelho não deve ser vendido, taxado, negociado, nunca, jamais. Essa é a minha oração e meu desejo. No final, abaixo do vídeo, vai estar todos os links que os irmãos que quiserem aprender do Espírito, tá? Nós só somos instrumentos, só que a maioria dos instrumentos que Deus quer usar aí por aí se corromperam e estão servindo ao diabo em vez de estar servindo ao Espírito Santo. Entristeceram o Espírito do Pai. Entristeceram. Então tem todos os links onde vocês podem nos encontrar. Eu falo nós, porque não sou sozinha. Tem outros irmãos que compartilham dessa mesma verdade, têm encontrado a verdade, o caminho, a vida, que é o Senhor Jesus verdadeiramente, recebido dons e está ajudando a pregar o verdadeiro Evangelho. Não esse Evangelho mentiroso que é maldito, anátema, que vocês estão seguindo. Então eu deixo para vocês essa mensagem aqui, ó. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. A todos vocês, a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, e até uma outra oportunidade. Amém.